senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senador Jorge Viana, sempre é um prazer ouvir a voz do Acre. Pedro Táxi, permita só que eu havia me comprometido com a moçada lá em cima. Estamos aqui com visitante de estado de Minas Gerais, Goiás, Rio de Janeiro, como também representante da França, mais da cidade de Paris. Sejam bem-vindos. Desculpe, senador. Sim, senhor presidente. Senhor presidente, amigos que nos assistem, nos ouvem pela rádio e TV Senado. A minha fala se dividirá em duas partes. Uma bem rápida, que eu deveria ter feito este pronunciamento no dia 1º de abril. Mas, se assim fizesse, iriam achar que eu estava mentindo. O tempo é capaz de mudar uma realidade, senhor presidente. E eu tenho certeza de que 1º de abril de 2013 foi um dia esperado por muitos policiais, delegados de polícia, magistrados e membros do Ministério Público Federal espalhados pelo Brasil. Um tempo de mudança, dia em que a aplicação da lei penal e processual penal em nossa nação ganhou mais espaço para efetividade. De 1º de abril em diante, os membros destas instituições que eu aqui citei, ao menos muitos deles, com atuação direta no combate à criminalidade, passaram a ter mais segurança na hora de cumprir suas atribuições. Dia 1º de abril de 2013 também é a data em que criminosos do nosso país tiveram um novo motivo para desconforto, já que a sensação de impunidade foi enfraquecida e a própria segurança de nossa sociedade ganha um reforço inquestionável. Nesse dia, senhor presidente, 1º de abril, quero lembrar a aposentadoria do juiz federal Fernando da Costa Torinho Neto. Existe uma música de uma famosa cantora chamada Roberta Miranda, e essa música diz assim, senador Armando: vá com Deus, vá com Deus. Este magistrado se aposentou e eu quero dizer que vá com Deus, porque ele era useiro e vezeiro de dar sermão, assim, nas suas decisões, sermões em magistrados, a membros do Ministério Público, policiais. Essa não é uma função de um desembargador federal. E recentemente, no Conselho Nacional de Justiça, a troca de e-mails não muito republicanas. E nós, como membros da Comissão de Constituição e Justiça, vamos querer saber que troca de e-mails foram essas. Muito bem. Eu quero dizer que este magistrado, eu tenho aqui um rosário de decisões deste magistrado que foram infirmadas pelos tribunais superiores, Eu quero dizer a este servidor público que esta música da Roberta Miranda a ele se aplica com razão. A segunda parte da minha fala, senhor presidente, agora mais longa, é a mesma aqui trazida pelo senador Jorge Viana. O Congresso Nacional promulgou nesta semana a emenda constitucional número 72 de 2013, que concede aos empregados e empregadas domésticas os mesmos direitos de todo trabalhador brasileiro. Nada mais justo. São cidadãos e cidadãs que devem ter, de nossa parte, a mesma consideração e o mesmo respeito que qualquer dos nossos compatriotas. Mas esse resgate dos direitos dos nossos irmãos somente será real se for levado à prática. O empregador doméstico também é um cidadão, um trabalhador, e tem de ser visto como parceiro nesse resgate de direitos. O empregador doméstico já terá um aumento do custo de seus empregados. Não podemos impor a ele outras obrigações desnecessárias. Estou me referindo, senhor presidente, à burocracia no registro trabalhista e no recolhimento de encargos, aquilo que tecnicamente chamamos de obrigações acessórias. Por exemplo, é direito do empregado doméstico uma jornada de trabalho semanal de 44 horas, com o máximo de 8 horas diárias, como nós todos sabemos. Pois bem, registrar a jornada de trabalho do empregado em qualquer empresa é um processo complexo, dá um trabalho enorme, exige relógios de ponto e vários documentos. Outro exemplo, é direito do empregado doméstico o recolhimento do FGTS pelo empregador. Pois bem, recolher o FGTS é um procedimento muito detalhista e muito custoso para qualquer empresa, não só no momento do recolhimento bancário, mas também no grande número de declarações posteriores que precisam ser feitas aos órgãos de fiscalização.
Se cada uma dessas providências já é difícil para uma empresa organizada, como não será para o empregador doméstico de classe média, por exemplo? Se não levarmos em conta a dificuldade dessas pessoas, que não são contadores, que não são empresários, esses empregadores vão ser injustamente punidos. Querem pagar, reconhecem que é justo tratar os empregados com o mesmo respeito que eles próprios recebem em seu trabalho, mas têm dificuldade de compreender e cumprir os formulários, exigências de declarações, relatórios e guias e mais guias. Se essas exigências não forem simples, não forem compreensíveis, senhores senadores, o próprio empregado doméstico não vai conseguir fiscalizar se os seus direitos estão sendo respeitados. O resultado final, então, pode ser o contrário do que se deseja. Em vez de ampliação do emprego, senhor presidente, aumento de litígios judiciais, que, por erro ou má-fé, penalizam o empregador que deveria estar sendo apoiado para cumprir as novas obrigações. Fica muito expresso agora que não basta declarar direitos, é preciso torná-los como realidade, é preciso concretizá-los. Conquistando o reconhecimento da Constituição, o poder público agora tem que fazer a sua parte. Algumas notícias têm veiculado declarações de dirigentes do governo federal no sentido de ampliar os abatimentos no imposto de renda das pessoas físicas pelo valor dos encargos previdenciários pagos ao empregado doméstico, ou mesmo de redução de alíquotas ou criação de outras isenções. Essas iniciativas são promissoras, merecem ser consideradas com muita atenção pelo governo. Mas existe uma outra iniciativa que é absolutamente prioritária e urgente, que precisa entrar imediatamente na agenda de políticas públicas. É a facilitação do cumprimento desses encargos. É a criação de um processo simplificado, na verdade, um processo super simplificado para o cumprimento das obrigações acessórias da relação trabalhista do empregado doméstico. O país precisa de um mecanismo de simplificação das exigências formais, de documentos, de burocracia, para que os direitos dos trabalhadores domésticos sejam cumpridos e este cumprimento seja formalmente registrado para a garantia do empregado e do empregador. Precisamos, senhor presidente, dar segurança jurídica a essa nova relação. De uma certa forma, precisamos trazer para o âmbito do trabalho doméstico um instrumento com o mesmo efeito positivo que teve a criação da figura do microempreendedor individual ou no âmbito do direito empresarial. Eu falo de oferecer a empregadores e empregados instrumentos como guias de recolhimento simplificados, uma página de internet com cálculos e orientações básicas, colocadas de forma simplificada e uniforme, um leque de modelos padronizados de contratos e meios de registro de jornada, entre outros instrumentos. Além de reduzir conflitos no âmbito de trabalho, a existência de regras expressas poderá oferecer critérios mais firmes e objetivos para os julgamentos na justiça trabalhista, reduzindo a imprevisibilidade e a insegurança decorrentes do receio do empregador em relação às demandas judiciais, o que viria a aumentar a confiança e a disposição de empregar no âmbito doméstico. Se o país conseguir fazer isso, rapidamente, diga-se, teremos uma verdadeira ampliação dos direitos do empregado doméstico, gerando uma tendência de maior formalização do emprego, com consequências altamente positivas para a economia. E se isso der certo no trabalho doméstico, vamos ter um caminho aberto para levar essa experiência positiva para a simplificação das obrigações acessórias de todas as empresas, reduzindo custos e aumentando a competitividade da nossa economia. Como fazer isso, senhor presidente?
Foi criada na semana passada, e eu fui indicado para participar de uma comissão especial que vai buscar a aplicação, a integração da Constituição através de leis ordinárias e leis complementares. Alguns dizem, senador Armando, que a nossa Constituição ela precisa de 130 leis ordinárias e mais 30 leis complementares. Alguns dizem que nós temos no Brasil hoje quase 180 mil atos normativos, entre leis, decretos, portarias, resoluções. Isto cria um verdadeiro cipoal que busca a burocracia, que faz com que nós tenhamos que vender a dificuldade, alguns vender a dificuldade para comprar a facilidade. Esta comissão, mais uma comissão aqui do Senado, buscará a uniformização da legislação. Só em direito penal nós temos hoje 1.715 crimes em 115 leis especiais. Portanto, é de boa hora uma comissão como esta. Esta comissão, que vai consolidar a legislação nacional, deve começar por esta matéria, como aqui já fez referência o senador Jorge Viana, que junto comigo está compondo esta comissão, que é presidida pelo deputado Vacareza e tem como relator o senador Romero Jucá. É uma boa iniciativa, mas o essencial dessa medida não é composto por leis. A maior parte dos direitos está perfeitamente caracterizada na CLT e em outras leis específicas. O que se faz necessário é a produção de regulamentos, normas detalhadas que tratem da aplicação da lei, dos procedimentos que tornam concretas as condutas previstas na norma legal. A regulamentação da lei é uma prerrogativa constitucional do Poder Executivo, de acordo com o artigo 84 da Constituição. Assim, como se diz na gíria, a bola agora está com o governo federal, com o Ministério do Trabalho e com a Receita Federal. A nós, no Legislativo, cabe cobrar que essa regulamentação seja feita a tempo e a hora. A bola, como se diz, está com o Executivo, em especial com o Ministério do Trabalho. E o Ministério do Trabalho está hoje sob a responsabilidade de um dirigente do meu partido, o PDT. O nosso partido tem hoje a oportunidade e a responsabilidade de dar essa resposta aos empregadores e empregados brasileiros. Eu tenho confiança no ministro Manuel Dias. Eu tenho certeza que ele saberá dar uma resposta. E eu vou também acompanhar de muito perto esse trabalho, dentro do partido e aqui na atividade legislativa. Para isso, vou apresentar um requerimento de audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos, propondo que seja feita em conjunto com a Comissão de Assuntos Sociais, para que o ministro possa vir aqui expor aos senadores e ao país como está encaminhando esta imensa demanda dos brasileiros, empregados e empregadores domésticos. Meus amigos do estado de Mato Grosso e do Brasil, nós estamos vivendo um momento muito feliz, senador Rodrigo Hollenberg, em que uma parcela dos brasileiros recebe o direito pleno de cidadania, como trabalhadores que são iguais a qualquer um de nós. Mas nós precisamos fazer com que esse momento de recuperação seja também um momento de respeito com os empregados e com os empregadores, com aqueles que contratam esses trabalhadores e aqueles que são contratados. Precisamos fazer desta hora uma hora de união. Vamos fazer, pelo nosso trabalho, o resgate de cidadania dos trabalhadores domésticos, transformando-os em uma grande oportunidade de melhoria para todos os trabalhadores brasileiros, senhor presidente. Nós precisamos retirar o direito que está previsto na Constituição e fazê-lo ser mais concreto. Não adianta a previsão de direitos na Constituição se esses direitos não puderem ser vividos, se esses direitos não puderem ser sentidos pelo trabalhador mais simples da República Federativa do Brasil. Assim, senhor presidente, fica aqui este requerimento de convite ao ministro do Trabalho para que ele possa aqui esclarecer a estas comissões quais
as ações já desenvolvidas para que nós possamos fazer com que este direito saia da Constituição como folha de papel e tenha uma força normativa própria. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento, senador Pedro Táxi, e conte com o meu apoio lá na Comissão de Assuntos Sociais para aprovar o requerimento nesse sentido.